Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dinheiro na Conta, direto dos estúdios da B3, aqui em São Paulo. Como a Gabriela Lisboa já contou para vocês, a gente tem alguns programas aqui especiais gravados com entrevistas que fogem um pouco desse noticiário que às vezes até é um pouco cansativo, né? Tanta bagunça, tanta confusão. Enfim, meu convidado hoje é Celso Greco. Ele é consultor em responsabilidade social e foi o criador da primeira Bolsa de Valores social do mundo. Esse modelo que foi replicado, saiu do Brasil e opera hoje em outros países. E aí é uma boa reflexão. Você já parou para pensar para que serve esse dinheiro que você investe na Bolsa de Valores? Para onde vai? Quem ganha com ele? Já pensou se você investisse em algo que tivesse um impacto social, algo que fosse bom para o mundo? Pois é, isso é possível e a gente vai conversar sobre como isso pode acontecer. Celso, vamos lá. Você está lançando o livro A Decisão de que o Mundo Precisa, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui para quem nos assiste. A gente já vai falar mais sobre ele, mas antes eu queria primeiro falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Você começou na área de comunicação e aí partiu para o mercado financeiro, mas com outra pegada, né? Que é uma pegada social e com impacto socioambiental. Conta pra gente, como que você começou a vida na sua carreira? Eu tinha uma agência de comunicação dirigida, porque foi assim que eu comecei a carreira, e à época eu me envolvia muito com projetos sociais, fazendo isso de forma pro bono. Então eu criava marcas, logotipos, campanhas, estratégias, viabilizava que essas produções acontecessem e pensava que um dia que eu pudesse vender minha empresa, ficar rico, eu só iria trabalhar com esse setor, o terceiro setor, porque é gente do bem fazendo coisa boa e é um prazer fazer isso, né? Ali por volta de 98, 99, o Brasil começou a discutir muito o tema da responsabilidade social. E as empresas começaram a se engajar, criando plataformas, projetos, pensamentos, departamentos. A Bolsa de Valores, então, me chamou. Eu era uma das primeiras agências de consultoria nessa área. E disse, Atitude. E a pergunta da Bolsa de Valores, na época da Bovespa, era o que uma Bolsa de Valores pode fazer para engajar de forma efetivo e com impacto esse tema da responsabilidade social. A minha resposta para eles foi uma réplica da própria lógica de Bolsa de Valores. O que é uma Bolsa de Valores? É isso que eu ia te perguntar, para quem caiu de paraquedas, como funciona uma Bolsa de Valores convencional? Não, uma Bolsa de Valores, ela funciona para empresas que precisam de recursos para expandir, para ampliar suas operações. Então, a empresa tem basicamente três caminhos para encontrar dinheiro. Ela pode ir ao banco pedir um empréstimo. Ela vai combinar com o banco o valor do empréstimo, os juros, se ela pagar, ok, vai pagar com juros o empréstimo. Se ela, por acaso, não pagar, vai ser executada na sua dívida. Essa é uma forma. Se a empresa não quiser ir ao banco, pagar juros e correr riscos, ela tem uma segunda forma, que ela pode encontrar um sócio investidor. Então ela vai discutir com o sócio qual é o aporte que ele vai fazer, quanto ele vai comprar da empresa, quem vai comandar. Então a empresa vende um pedaço dela para um sócio, capitalista, investidor. Se a empresa não quiser ir ao banco, pagar juros, mas também não quer achar um sócio, que depois ela perde o comando ou passa a dividir o comando, ela tem uma terceira hipótese. Ela diz, bom, eu vou abrir meu capital, então eu vou à Bolsa de Valores, vou assumir compromissos de governança, de transparência, e vou tentar atrair milhares de pequenos sócios, pessoas que vão olhar para a minha empresa na Bolsa e vão dizer, eu acredito nessa empresa, na proposta dela, e vão se tornar meu sócio, sem me cobrar juros por esse dinheiro, e sem mandar na minha empresa. Sim. Então eu continuo tendo o controle do capital. Se as coisas correm bem, eu vou remunerar esse dinheiro que foi investido com o lucro que eu tive. Então isso é uma bolsa de valores. E aí quando você compra uma ação, você está comprando uma microparte daquela empresa, né? Uma microparte daquela empresa. E você torce para que as coisas corram bem para você ganhar. Vamos agora pensar no setor social. Organizações sociais, e aí vamos pensar em 2003, né? Quando te chamaram aqui na Bovespa, né? Exato. E falaram, a gente quer investir em algo social, algo de impacto social, isso. Como é que faz? Isso, então eu disse para eles, olha, vocês são um ambiente de criação de valor, porque vocês criam, vocês são o ambiente que junta a empresa que precisa de capital, um investidor que tem dinheiro, e vocês são esse ambiente que promove o encontro, zelam por essa relação e pela transparência. Portanto, vocês criam valor para a empresa e criam valor para o dinheiro do investidor. Vamos olhar organizações sociais. Organizações sociais não podem ao banco tirar um empréstimo, porque o banco não empresta dinheiro para as ONGs, elas são sem fins lucrativos.
Não existe sócio investidor capitalista de ONG, porque as ONGs não vão gerar lucro, ninguém quer ser investidor. Então, o que restava para as organizações sociais? Assumirem compromisso de transparência, de governança e dizerem para milhares de doadores do Brasil: você não quer ser um investidor na minha causa? E o que é a governança? Eu vou reportar para você tudo o que está se passando com o seu dinheiro e que vidas ele está transformando e como. Então, a Bolsa de Valores Sociais, que depois passou a se chamar BVSA, Bolsa de Valores Socioambientais, nasceu em 2003, dentro da Bolsa de Valores do Brasil, replicando essa mesma lógica e atraindo dinheiro de doadores, que nós chamávamos de investidores sociais, para organizações sociais, né? E o resultado dessa união era o lucro social. E lucro social eram reportes que apontavam que era possível ter uma sociedade com menos desequilíbrio, mais justa, através de organizações que atuavam nas causas e não nas consequências dos problemas. Por isso que elas estavam em bolsa. Que tipo de causa? Ela começou com causas na área da educação. Mas a educação é muito ampla, porque você tem educação para a saúde, você tem educação para o mundo do trabalho, educação para o empreendedorismo, e depois vieram os temas também ambientais. Então, educação para o meio ambiente. Mas o critério de entrar na Bolsa, porque todas as organizações sociais são meritórias no que fazem. O critério para estar aqui era, essa organização trazia uma metodologia, uma forma de atuar que interrompia um ciclo de pobreza, ou que era capaz de promover realmente uma mudança de patamar de uma comunidade. Então, não atuar só na consequência. Remediando. Não atuar remediando, mas atuar realmente indo na causa. Tá. E queria voltar um pouquinho, né? A gente vive num sistema capitalista, as empresas, no fim, querem lucro e querem ganhar dinheiro. O que uma empresa, dentro dessa lógica, ganha investindo em algum projeto de impacto social? As empresas são muito inteligentes, né? Então, as empresas monitoram, através de pesquisas, estudos e departamentos e muita inteligência instalada, o comportamento do consumidor. À medida em que nós, como sociedade, vamos evoluindo, nos tornando mais conscientes, mais críticos, mais questionadores, a gente quer realmente buscar coisas que dão certo ou que fazem bem, ou que são contra aquilo que a gente sempre viu dando errado. As empresas, se percebendo disso, num primeiro movimento, aderiram aos temas de responsabilidade social por uma questão de marketing. Tanto é que, na época, se chamava marketing social. Depois isso se tornou pejorativo. Então, elas passaram a atuar como reputação. Então, olha, eu tenho que ser uma empresa que eu produzo o que eu produzo, distribuo, mas eu causo o mínimo de dano possível ao meio ambiente, à sociedade e, além de tudo, contribuo para causas que melhoram a vida da sociedade. O próximo estágio, talvez, dessa evolução, são as empresas que percebem que se elas quiserem continuar a ter clientes leais, né, não mais fiéis, mas leais à marca, elas precisam se alinhar aos temas que inquietam a sociedade. E a partir do momento em que ela se alinha, os consumidores respondem apoiando essas empresas comprando. Porque antigamente você tinha uma marca de pasta de dente, você tinha 3 ou 4 marcas de automóveis. Hoje em dia você tem uma infinidade de marcas. Então, e todas no mesmo patamar de tecnologia e de qualidade. Então eu escolho a que eu vou consumir de acordo com aquela que se alinha com o meu pensamento. E deixa eu voltar agora para a Bolsa. Você criou aqui esse modelo que foi adotado na Bolsa de Valores aqui em São Paulo. E aí ele foi replicado, né? Foi um estudo de caso da Unesco, né? Inclusive, que é a agência da ONU. Queria saber como é que foi isso, como que os outros países se apropriaram dessa lógica que você pensou e que você criou. E que frutos geraram, assim? Você tem, por exemplo, um caso concreto, né? Eu sei que vocês operam em Singapura... Jamaica. Logo após o lançamento, no ano seguinte ao lançamento, a ONU estava promovendo o Pacto Global. E o Pacto Global já havia engajado uma série de empresas, algumas milhares de empresas. Pacto Global, que é aquela série de metas para o futuro da ONU. Né? Isso. E o Kofi Annan, que na época era o secretário-geral da ONU, e talvez um dos mais emblemáticos secretários-gerais, pela visão humanista que ele tinha, soube da criação da Bolsa de Valores Sociais dentro da Bovespa. Então ele chama 15 bolsas de valores do mundo, na ONU, e eu estive lá com então, o presidente da época, que era o Raimundo Maliano, para apresentar o case da Bolsa de Valores Sociais do Brasil. Isso, hein? Na ONU em 2004, 2005. Tá.
E naquele momento o Kofi Annan reconhece como um modelo pioneiro, inovador, de uma grande contribuição para o mundo e convida essas 15 bolsas de valores a replicarem a ideia. A bolsa se tornou também, na época, a primeira signatária do Pacto Global, a primeira bolsa de valores do mundo signatária do Pacto Global da ONU, né? E aí você tem exemplos de projetos que foram viabilizados nesses países e que aconteceram e que são cases assim de, olha, esse investimento gerou isso, né? Durante muitos anos a ideia custou a vingar, porque nós estávamos falando também de 2005, quer dizer, era um princípio ainda caminhando de internet, não havia uma segurança como hoje se tem nas transações financeiras. E a Bolsa de Valores Sociais funcionava como uma plataforma de internet. Então, outras bolsas do mundo, no primeiro momento, reagiram com o pensamento, isso é ok para o Brasil que precisa, nós aqui não precisamos, né, países de primeiro mundo. Mas depois, aos poucos, elas foram se interessando. A primeira bolsa que replicou foi a da África do Sul, de Johannesburg. Foi uma ação de uma organização social local em parceria com a bolsa. Mas a Bolsa participou isso foi em 2006. Em 2009, foi a Bolsa de Portugal, como um piloto para a rede Euronext. E aí isso foi feito diretamente por mim, eu abri um escritório em Lisboa e montei uma equipe lá. Mais para frente, um ano depois, 2010, a Bolsa de Londres criou a sua própria Social Stock Exchange. Mais recentemente, Singapura, Jamaica, agora a Escócia e a Índia estão pensando em criar. Então o modelo brasileiro inspirou. O grande impacto é que o mundo evoluiu muito. Então, em alguns desses países, a Bolsa funciona como funcionou a do Brasil, numa plataforma filantrópica para unir doadores com projetos sociais, né, com todo o tratamento de investidor. Mas em outros países, Singapura é o melhor exemplo, eu sou membro do board da Bolsa de Singapura, eles realmente trouxeram investimentos que dão um retorno financeiro. Então, são organizações sociais que criam negócios sociais, que resolvem problemas sociais. Só que todo o lucro é reinvestido na missão ou para devolver o dinheiro para quem investiu nos papéis dessa bolsa. Então a pessoa ganha dinheiro, né? Não só ajuda numa causa nobre, mas também consegue lucrar. Ela consegue lucrar, ou mais do que o lucro, né, mais importante até, ela tem o dinheiro de volta. Quer dizer, porque a doação, por definição, ela só funciona uma vez. Você dá o dinheiro, ele nunca mais vai voltar. O que acontece com esses sistemas? Você doa R$1.000 ou US$1.000, ele fica lá durante um tempo fortalecendo a organização. Ela fortalecida, ela se capitaliza. Então ela devolve os seus R$1.000 ou US$1.000. Então você pode reinvestir, você pode ficar com eles. Em algumas situações, inclusive remunerada a juros de mercado, um pouquinho abaixo às vezes. Muito bom. E aí, por exemplo, pegando esse exemplo de Singapura, que tipo de causas e de problemas a Bolsa e as organizações que atuavam na Bolsa trabalhavam? Singapura fez uma escolha, a Singapura atua em toda a Ásia, né? Eles fizeram, Ásia e Índia, eles fizeram uma escolha de atuar exclusivamente com projetos liderados para mulheres ou voltados para mulheres. Aí você tem uma questão cultural. A mulher ela é muito, ela é pouco valorizada culturalmente nesses países. Então é sempre uma situação de exclusão ou de preconceito, ou é considerado um ser humano que menor do que um homem, né? Tem uma questão de gênero complicada. Essa bolsa é liderada, por acaso, foi fundada e é liderada por uma ex-executiva do mercado financeiro, e ela fez da própria trajetória dela a bandeira para criar uma bolsa cuja captação prevista este ano são de US$100 milhões. Que ótimo. Para apoiar projetos. Muito bom. E assim, a gente tem vivido num período de várias crises políticas e econômicas. Aqui a gente, nos nossos países vizinhos, dá para ver claramente isso. E não só isso, mas também países e economias que vêm crescendo menos, né? Vêm desacelerando. Esse é um momento para a empresa começar a investir em impacto social, por exemplo? Será que não é um momento pouco propício para isso? Eu tive a felicidade, eu tive a felicidade de ter o prefácio do meu livro escrito pelo Fábio Barbosa, que presidiu a ABN AMRO, o Santander, né? E ele tem uma frase que diz assim: não é possível haver empresas bem-sucedidas em sociedades falidas.
Ótimo. Então, se as empresas não cuidarem das nossas falências sociais, dos gaps que nós temos, daqui a pouco não vai ter gente para consumir produto. Então, a empresa faz isso por responsabilidade, mas também porque ela precisa, por inteligência de mercado. Tá. E aí, puxando agora o gancho do livro, a decisão de que o mundo precisa. Que decisão é essa? Me conta. Vamos começar pelo título, começar pelo começo. Eu acho que existem várias lentes através das quais você pode tentar entender os tempos que a gente está vivendo, essas turbulências sociais, a pobreza que cresce, as mudanças climáticas que ninguém sabe direito de onde estão vindo, mas mexem com o planeta. E uma das lentes é o meu livro. Eu tentei buscar as razões na ótica do que eu conheço, do que eu entendo. Mas o ponto de partida do livro não foram minhas ideias, minha trajetória, minha própria história de vida, ou enfim, o que eu defendo. O ponto de partida do livro foi o relatório do Fórum Econômico Mundial de Davos, 2019, que apontou que nós estamos, como países, falhando coletivamente nas respostas aos problemas que são coletivos. Refugiados, imigrantes, pobreza, mudanças climáticas. Tá. Do relatório do Fórum Econômico Mundial de Davos, eu encontro, e trago isso no livro, o governo inglês criando uma Secretaria da Solidão. Eu escrevi o livro em janeiro, era secretaria, hoje virou ministério. E não é um nome fantasia, é um órgão de governo, tem uma pasta, tem o ministro da Solidão. Porque a Inglaterra identifica que 15% da população se declara solitária. Não é aquele velhinho abandonado morando sozinho. São pessoas que até vivem em núcleos sociais, aparentemente, mas desenvolvem doenças por isolamento social. Isso tem um impacto na saúde pública. E aí, o próprio dado de que o Brasil é um dos países mais lá atrás no ranking de doadores do mundo. E lá na frente, entre os que têm pessoas com mais transtorno de ansiedade e depressão. Isso, exatamente. E eu estou pesquisando uma coisa chamada epidemia da solidão, né? A gente pode falar dela, com um país em que a gente não tem uma tradição de voluntariado entre os jovens, por exemplo. Então, tudo isso junto dá realmente uma sensação de impotência. Muitas vezes, quando eu encontrava pessoas e eu dizia o que eu fazia, elas diziam para mim, olha, fantástico o que você faz, que privilégio, que eu também queria poder fazer alguma coisa, então, mas eu não sei o que fazer, não tenho dinheiro, eu não sou rico. E eu quis dizer para essas pessoas que é possível você se engajar, é possível você abraçar uma causa, é possível você não concordar com aquilo com que você não concorda, mas fazer algo a respeito. Por isso é que o livro apresenta 7 caminhos, sete caminhos. E a decisão de que o mundo precisa é isso, assim, não se conforme, dá para fazer alguma coisa. E quais são, assim, esses 7 caminhos? Tem como você falar Os 7 caminhos são, na verdade, são 6 mais 1. Tá. Os 6 são, você pode doar 1% do seu dinheiro, do seu tempo. Eu faço uma métrica te mostrando que 1% não é nada. Você pode usar o seu talento, a sua habilidade e apoiar uma organização que precise. Você pode olhar à sua volta. Então, as pessoas falam, vamos mudar o mundo. Eu não gosto da frase mudar o mundo, porque isso é muito aspiracional e utópico, a gente não chega lá. Muda o bairro, muda a calçada, muda a sua rua, né? São 6. E eu digo 6 mais 1 para dar o 7, porque o 7º é, mesmo que você decida que você não vai fazer nada, você não vai se envolver em nada, você não tem tempo, você não quer, ainda assim dá para fazer alguma coisa. Porque você consome. Você pega um transporte, você compra comida, você compra roupas. Se você prestar atenção, existe hoje todo um segmento de mercado de roupas, comidas e bens produzidos de forma sustentável, sem agressão ao meio ambiente, apoiando comunidades que vivem daquilo. Então, se você só resolver ser você, e você é um consumidor, uma consumidora, você pode ainda assim ser um ativista. Sabe uma coisa que eu fico pensando? O mundo consome muito plástico, muito acima do que a natureza dá conta de decompor, então a gente tem esse problema enorme de poluição. E as escolas têm aquela mania de fazer assim, não, vamos pegar aqui essas garrafinhas PETs e vamos fazer um carrinho, não sei o que lá. Só que esse ponto é interessante, porque esse carrinho de plástico vai continuar sendo plástico. Então, talvez ensinar as crianças a consumirem menos, ou as empresas a trazerem alternativas ao plástico, é um caminho, né? Mais ou menos isso que você está falando, pegar ali na fonte, né? E a fonte geralmente é o bolso, né? A menor distância entre o seu cérebro e o seu coração é o seu bolso. Então, se pesa menos... A hora que pesa. As decisões são muito econômicas. Então, quando fica muito caro reciclar
ou quando ficar muito caro, descartar o lixo. Então, aí começam a aparecer as soluções que elas são biodegradáveis, por exemplo, porque ninguém precisa se preocupar com aquilo, aquilo vai sumir sozinho. Então, toda vez que eu tenho o que no meio ambiente se chama de uma logística reversa. Então, eu produzo uma embalagem, ela vai para o mercado. Bom, alguém vai jogar essa embalagem fora. Hoje eu sou cobrado por recolher essa embalagem e fazer algo. Isso tem um custo enorme. Se eu inventar uma embalagem que depois que usou ela desaparece, eu estou poupando dinheiro. Então, hoje as empresas estão muito focadas em tentar reduzir custos através de produções mais inteligentes. Reciclar faz parte, porque eu reaproveito uma matéria-prima. Mas é caro reciclar, não é tão barato. E gasta bastante água, né? E gasta bastante água, exatamente. E a gente acha que a água é um bem que está aí, que é da natureza, mas a gente está num processo de escassez de água. Agora, por exemplo, vou pegar o exemplo da água. Porque é uma questão que me inquieta um pouco, assim, quando a gente fala, não, se todo mundo se organizar, a gente consegue transformar as coisas de uma forma concreta, não precisa esperar governos, mas assim, os governos são essenciais, então eu fico pensando, será que não tira um pouco a responsabilidade dos governos de fazerem algo de fato e passa para as pessoas? Aí pegando o exemplo da água, a maior parte do desperdício de água em São Paulo são canos que são completamente obsoletos. Então, se você desliga o chuveiro 5 minutos antes, o impacto não é tão grande. Como que você junta isso, assim? De fato, todo mundo precisa se organizar, mas tem questões mais profundas que vêm de cima, né? Eu concordo totalmente. Eu diria o seguinte, na verdade, quando você começa a prestar atenção nas coisas e fazer algo, é como entrar para a academia. Quando você entra para a academia, que você resolve se cuidar, você começa a prestar atenção no que você come, nos horários que você dorme e acorda, nas atividades que você faz, no teu ritmo de vida. Aí você vai ao médico. Então, daqui a pouco você se melhorou. Como foi a academia? Não. Mas foi o ato de ir à academia. Então, se nós não nos engajarmos nas questões mais básicas, no lixo que está na rua, etc., você nunca vai ser uma sociedade cidadã que vai cobrar do seu governante políticas que te impeçam ou te parem, né, de ficar vendo lixo na rua, por exemplo. A gente está muito anestesiados como sociedade. A gente faz um barulho por uma semana, 2, um mês, daqui a pouco parece que incorpora na paisagem e você diz, é assim mesmo, o político não muda, esse governo acabou de entrar, já está fazendo que nem o outro. Então, o engajamento social é uma forma de você exercitar cidadania, olhar, atenção, indignação, e tudo isso é muito positivo. Os países mais desenvolvidos, eles não são só desenvolvidos porque o governo é bom, é porque a sociedade cobra muito. E chegou lá cobrando. Então, isso é o que a gente não tem no Brasil. E aproveitando esse gancho, como que você tem visto esse governo e esses primeiros meses da gestão do presidente, que tenha sido alvo de diversas críticas em relação à gestão ambiental e tal? E aí, quando eu digo isso, pensando até em uma sociedade que cobra, o presidente, o ministro do Meio Ambiente, tem discursos de que a queimada é uma mentira, de que é fake news, de que são ONGs. Isso tem um impacto no imaginário de quem votou e de quem acredita no discurso deles, né? Então, um redemoinho, assim, né? Porque se precisa de pressão das pessoas, mas vem um discurso de cima que distorce a realidade. Como que você está vendo toda essa situação? Com muita preocupação, porque eu costumo dizer, quando também me perguntam o que eu faço, eu digo que eu sou um privilegiado, porque eu sou pago para viajar o mundo encontrando gente do bem fazendo coisa boa. Então, eu conheço de norte a sul do país centenas de organizações sociais de ponta, em todas as áreas que você possa pensar dos temas sociais, ambientais. E todos esses meus amigos estão muito preocupados, porque nos últimos anos, por conta das crises políticas, das instabilidades econômicas, e tem impeachment, e troca de presidente, essa coisa toda, já houve muita retração na economia, que gerou uma retração nas doações, nos apoios que as empresas transferiam. O próprio governo ficou muitas vezes sem dinheiro. O governo é um grande apoiador de organizações sociais, então, retração geral. As organizações muito enxutas, sofrendo muito para fazer aquilo que elas têm como missão, que é melhorar a nossa vida. Então, ninguém as apoia. Você já começam a se sentir solitárias. Aí, alguém, que pode ser um governo, pode ser um jornalista, tem voz, né, tem espaço e diz, as ONGs são meio pilantras, esse problema não é bem assim.
é irresponsável fazer isso. Então, elas afastam ainda mais as pessoas que talvez não fossem contaminadas, ou contaminam essas pessoas, e as afastam desses apoios. Então, eu acho uma injustiça fazer isso. Não importa se é o presidente ou se é um jornalista no seu blog. Alguém que tem uma dimensão. É quem tem uma dimensão. E você tem que ter uma responsabilidade sobre aquilo que você fala. Né? Então, sim. Mas vamos lá, a gente tem, se tudo correr conforme aí o que deve acontecer, temos mais 3 anos e meio de um governo que tem essa pauta que é bastante controversa em relação ao meio ambiente. O que cada um pode fazer, então, por exemplo, vendo a queimada na Amazônia, vendo o desmatamento crescendo, o que um cidadão comum faz para, além de protestar na rua, poder ele mesmo ser um agente de transformação ou de resistência a todos esses retrocessos? Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha assim um receio, e eu explico o porquê no livro, de ser entendido como um livro de autoajuda. Né? E eu dizia, não, tanto é que a primeira frase do livro é: este não é mais um livro de autoajuda. Eu abro assim o primeiro capítulo do livro. Porque o que eu quis dizer é, a gente está vivendo uma sociedade da performance, do individualismo. É só você ver a indústria dos livros de autoajuda como elas vendem. Porque elas vendem uma ilusão de que você se basta, e eu digo que é ilusão mesmo, né? Ou que o seu sucesso só depende de você. E as pessoas consomem esse tipo de pensamento. Até que um dia um amigo chega para mim e falou assim: não, mas você é um livro de autoajuda assim, só que é de autoajuda coletiva. A sua autoajuda só funciona se ela for coletiva. Então, a resposta é: sozinhos a gente não consegue fazer nada. A gente tem que mobilizar, a gente tem que se juntar com quem está fazendo, a gente tem que assinar as petições, a gente tem que apoiar. É essa conexão, ou reconexão, que a sociedade precisa. Isso também é parte da decisão que o mundo precisa. Se você olhar historicamente, né, e pode colocar milhões de anos atrás, quando nós nos tornamos Homo erectus, né, nós começamos a viver em bando. Porque vivíamos um ambiente hostil nas cavernas, né, e haviam predadores, haviam dinossauros, haviam animais ferozes. Tal. Então a gente aprendeu que sozinho a gente estava sujeito ao predador. Em bando a gente se defendia porque éramos um grupo. A partir do bando viramos aldeias, das aldeias viramos vilas, as vilas viraram cidades, que viraram sociedades, que viraram países, e o mundo se formou. O nosso cérebro, como o nosso coração, como o nosso organismo, ele tem a mesma formação dos nossos ancestrais. Então, o nosso cérebro ainda entende o isolamento como o predador está à minha espreita. Ele pode me atacar. E a gente produz, isolado, o mesmo hormônio de quando você está sob alto grau de estresse. Então, assim, o único jeito da gente se sentir encorajado e vendo que está resultado é a gente se reconectar com aquilo que nós fomos a vida inteira. A gente sempre foi uma sociedade que agia no coletivo e que tinha essa autoajuda coletiva, porque era um ajudando o outro. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais, a gente tem os movimentos de ir para a rua, a gente tem as petições. Então, vai se engajando, vai participando, vai mobilizando. Eu acho que é a melhor forma. Sozinho vai ser difícil. E agora, pegando esse gancho da epidemia da solidão, os índices de suicídio, de depressão, de ansiedade no mundo têm crescido. E eu queria entender, assim, você estudou, você olha para como isso pode impactar a economia? Como isso impacta a produtividade de uma empresa? Porque é isso, tem algumas pessoas que não se afetam assim pelo emocional, por causas sociais, mas quando pega no bolso a pessoa se preocupa. Então, nesse caso, por exemplo, como que isso atinge a economia de um país? Então, para responder a isso, eu estou, neste momento, fazendo uma pesquisa. Ela tem 2 fases. A fase qualitativa já foi concluída e a gente está na quantitativa. A fase qualitativa, e eu chamei a pesquisa de Projeto Solidão, porque a expressão na Inglaterra, onde esse tema está muito presente, nos Estados Unidos, onde ele é estudado desde os anos 70, é epidemia da solidão. E eles fazem uma diferenciação entre o que é a solidão e a depressão. Uma coisa leva a outra, retroalimenta, mas são dinâmicas muito distintas. Como eu trouxe esse tema no livro, e muitas pessoas passaram a me perguntar sobre ele, e ele realmente explica várias questões que eu levanto, eu resolvi empreender uma pesquisa. Então, na primeira fase, nós empreendemos 8 conversas com especialistas em profundidade para perguntar para neuropsicólogos, neuropsiquiatras, sociólogos, educadores,
se havia uma coisa chamada solidão, identificável, diferente de depressão, nos consultórios ou nos ambientes onde eles trabalham, para que nós pudéssemos estruturar um questionário. E das 8 entrevistas fomos à qualitativa, aí já foram ouvidas 50 pessoas em focus groups. E agora nós vamos para 2.500 questionários em nível nacional. Tá. Só a parte da qualitativa já nos trouxe espectros muito interessantes e que já deixam muito claros a diferença de depressão e de solidão. Eu não sei se os efeitos já são sentidos nas empresas ou na saúde pública, eu creio que sim. Mas me preocupa mais as gerações que estão vindo agora e que elas já vão embarcar, porque talvez isso tenha nos atingido aos 20, aos 25, aos 30, aos 40, aos 50. Essas gerações já estão nascendo nesse contexto. Então, um dos achados da pesquisa qualitativa, e ele é absolutamente impactante, é que você já tem crianças, hoje, com seus 7, 8 anos de idade, que apresentam uma dificuldade de fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, ler a sua reação facial. Você está fazendo uma cara de curiosidade e um pouco de espanto. Eu sei, porque essas crianças olham para você e não sabem que cara você está fazendo. Elas estão tanto no celular, nas telas, que elas começam a não entender a sua reação. E aí eu não tenho empatia, não sei se você está sofrendo, Sim. se você está duvidando. E tem um déficit cognitivo ali depois, né? E tem déficit cognitivo, e tem crianças que são diagnosticadas com, isso é um ligeiro autismo. Não é autismo, ela só está isolada, ela só entrou no mundo dela. E essas crianças vão ser nossos futuros políticos, chefes, empreendedores, chefes, estagiários. Um chefe assim, que não dá a mínima para você. Agora, pegando essa lógica, inclusive, da solidão e da coletividade, voltando para a Bolsa de Valores. Porque a impressão que eu tenho é que a Bolsa também está operando nesse sentido. Então, ao invés de uma organização ir lá sozinha e procurar um investidor, é um grupo que está junto no mesmo espaço, buscando investimento. Aqui no Brasil, por exemplo, esse modelo não existe mais, né? Operou de 2003 a 2018? Foram 15 anos. 15 anos. E a partir do momento em que a BMF Bovespa se junta a CETIP e vira B3, a conclusão foi de que a BVSA, Bolsa de Valores Socioambientais, havia cumprido um papel importante. E qual foi esse papel? O que teve de concreto, assim? Bom, além do apoio a algumas centenas de organizações e que eram pequenas ou eram irrelevantes naquele momento e que cresceram e que atribuem a visibilidade, o crescimento, o fortalecimento ao fato de terem um dia sido listadas na Bolsa. Quais? Você tem nomes assim? Tem o Saúde Criança do Rio de Janeiro. Que trabalha com saúde para criança. O Saúde Criança, existe um ranking suíço das 500 melhores organizações sociais do mundo. O Saúde Criança está em 17º lugar do mundo, única brasileira. Você tem o Saúde e Alegria, por acaso tem saúde no nome, que fica lá na Amazônia, em Alter do Chão, fazendo um atendimento, levando hospital. Eles desenvolveram um barco, que é um hospital, que faz qualquer tipo de cirurgia, inclusive cardíaca, e chega, apoiado por ambulâncias, chega onde a medicina não chega. Essas organizações que foram apoiadas na época, elas puderam se fortalecer muito, porque tem um dado interessante das quais elas sempre se valeram. Uma coisa é você pegar uma grande fundação brasileira, americana, e essa fundação vem e diz, olha, é importante apoiar o social, o ambiental, essa causa. É como se fosse o padre pregando para os seus fiéis, para os convertidos. Quando você tem a Bolsa de Valores, o presidente da Bolsa, dizendo, vamos apoiar temas sociais e ambientais, você está primeiro no centro, no coração financeiro do país. Quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro. Esses pares se acreditam. Então, se o presidente da Bolsa diz isso, se a Bolsa está fazendo isso, não me custa nada estar junto. Porque a gente gosta de estar juntos, a gente ganha muito dinheiro juntos. Então, a gente pode fazer coisas boas juntos. Então, de novo, a Bolsa é essa conexão, você colocou muito bem, de pessoas que têm um propósito comum. Esse propósito comum pode ser ganhar dinheiro, assegurar seu patrimônio, garantir sua aposentadoria ou fazer uma sociedade melhor. É só a direção que você vai dar para o seu dinheiro. E a Bolsa aqui não está mais operando mais no Brasil, mas você falou de 2 países em que ela deve entrar, né? A Índia e... A Índia e a Escócia estão anunciando que devem lançar em breve. A Jamaica lançou em março, eu estive lá. Ótimo. Eu os ajudei. E quais são as perspectivas, assim? O que você pretende com esse modelo daqui para frente? Você acha que tem mais espaço ainda?
Eu acho que tem mais espaços em outros países. Hoje em dia, o espaço que existe é o de instrumentos financeiros que sejam inovadores. Então, existe, por exemplo, um laboratório de inovações financeiras que está sendo capitaneado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e várias outras entidades. A B3 participa para pensar que instrumentos financeiros podem hoje atender a uma demanda de pessoas que continuam sendo filantropas, doadores, mas que se elas puderem ter uma forma de reciclar esse dinheiro, quer dizer, eu dou, a organização devolve, ficou melhor, eu dou de novo, ela devolve. Eles querem que essas coisas aconteçam. Países como Inglaterra, Itália, França, isso está bem avançado. O Brasil ainda carece de uma legislação e desses instrumentos, sejam bonds, sejam debentures, né, os de mercado financeiro. Mas eu acho que a gente está avançando nesse sentido. Legal, ótimo. Bom, nosso tempo se esgotou. Eu uma vez só queria lembrar disso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, né, que quando você está, por exemplo, investindo ou ajudando uma organização que trabalha com educação, aparentemente isso não tem nada a ver com você, mas aquelas crianças vão ser adultos que vão ser adultos numa sociedade junto com seus filhos, né? E eles podem virar adultos que, enfim, vão ter que buscar alternativas fora de uma carreira e tal, ou adultos que vão, enfim, criar uma sociedade junto. Eu acho interessante, porque aparentemente não tem conexão, né? Você dá dinheiro para alguma ONG, mas tá tudo, a sociedade que a gente vai construir tá aí também, né? Quem é atendido na Amazônia com uma ambulância, enfim, pode ajudar depois a preservar a floresta e tal. Eu acho que esse é o legado que você pode deixar, né? Se você tenta ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa pessoa, um bom empresário, existem várias formas de fazer isso. Pode ser construindo patrimônio, pode ser sendo um cara ético, correto, mas se você puder dar um passo além e colaborar com o desenvolvimento da sociedade, isso também vai ser notado e vai ser uma inspiração. Então, tem uma questão de orgulho e de legado pessoais aí. Maravilha. Celso, obrigada. Tá à venda já nas livrarias, né? Em todas as livrarias, na Amazon, para Kindle, já tá, e está na segunda edição. Tá na segunda edição? Na terceira semana de lançamento, ele entrou na lista da Publish News como best-seller. Ah, que ótimo. Ele, na terceira semana, ficou acima de Um Monge Executivo, por exemplo, achei nossa, ótimo. Que é o mega autoajuda, assim, né? Autoajuda. E na quinta semana entrou em segunda edição. Nossa, maravilha, parabéns. Obrigado. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado a você. É isso, a gente volta às 6h40 da tarde e eu espero, ou a Gabriela, esperamos vocês.